Irmãos, avançando para o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, das boas obras. E uma palavra introdutória, esse capítulo deve ser entendido no contexto em que aparece na Confissão de Fé de Westminster. No contexto que eu falo, na posição, não no contexto histórico, mas na posição dentro dos temas que são abordados pela Confissão de Fé. Ele vem imediatamente após os capítulos que falam sobre o arrependimento para a vida, a fé salvadora e outros que vão antecedendo, que falam a respeito de conversão. Então, quando nós falamos de boas obras, o pano de fundo são pessoas alcançadas pela graça salvadora. Nós precisamos entender que estamos falando de boas obras relacionadas a pessoas já salvas, pessoas alcançadas pela graça salvadora. E esse parêntese, ou esta observação, vai fazer muita diferença no entendimento do assunto. Uma pergunta que eu quero responder, que foi feita no estudo quando falamos sobre a fé salvadora, foi uma colocação feita pela nossa irmã Bárbara, a respeito de por que em alguns textos nós vemos falando apenas de obras e em outros textos falando a respeito de boas obras. E pensando nisso que a nossa irmã colocou há 2 domingos, eu comecei a analisar os textos onde a Bíblia traz obras e onde a Bíblia traz boas obras. E, de fato, tem uma pequena distinção que podemos ressaltar. Eu quero, para fazer essa distinção, pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em Tito, capítulo de número 2, e depois no capítulo 3. Está tudo aí, talvez na mesma página mesmo, Tito 2, Tito 3. No capítulo 2, no versículo de número 14. Vejam só como o texto diz. Capítulo 2, versículo 14 de Tito. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então percebam, irmãos, que aqui o termo obras está qualificado pelo adjetivo boas, falando de um povo que foi remido de toda iniquidade, purificado para o próprio Deus, um povo exclusivamente do Senhor, que deve ser zeloso de boas obras. Aí, quando nós vamos para o capítulo 3, o versículo de número 5, vejam só como o texto coloca. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Percebam que aí o termo é obras, apenas obras, sem a qualificação, sem o adjetivo boas. Nesse texto, obras está relacionada, a palavra obras está relacionada a algo que aconteceu antes da conversão. Não por obras de justiça, nós não fomos salvos por obras de justiça. Paulo vai falar em outros textos, como em Romanos, obras da lei, antes da conversão. E quando o texto falou, no capítulo 2, versículo de número 14, a respeito de boas obras, após a conversão. Então, uma distinção que a gente pode fazer é a seguinte: quando o texto fala obras, o texto bíblico, em grande parte das ocorrências, está se referindo a algo que poderia motivar a salvação,
E o texto vai mostrar o seguinte: não há obras de justiça, não há obras da lei que possam motivar a salvação. Agora, aquele que já é salvo, o salvo, é alguém que deve ter boas obras. Percebem a distinção? Então, boas obras, algo que vem do salvo, porque já salvo. E boas por quê? Porque feitas em Deus. Lembram que o Senhor Jesus um dia foi arguído quando alguém chegou, não o conhecia como Senhor, não o conhecia como Deus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os irmãos se lembram do texto? Bom mestre, aquela pessoa não o tinha como Deus, não o tinha como Senhor. E Jesus então respondeu: por que me chamas de bom? Por que é que tu me chamas de bom? Bom é um só. Se você não me considera Deus, por que é que você está me chamando de bom? Não existem bons rabinos, bons mestres, bom é só Deus. Então, por que boas obras? Porque feitas em Deus. A obra do cristão é uma boa obra porque é uma obra sinergética. É uma obra que é feita, vamos dizer assim, a quatro mãos. São as mãos dos cristãos e as mãos, por assim dizer, do próprio Deus. E aí as nossas obras são tornadas boas, aceitáveis. Nós veremos isso no decurso do estudo, mas aceitáveis diante de Deus, porque feitas em Deus, feitas nele mesmo. Tá bom, irmãos? Então, fazendo só essa distinção a respeito destas questões, a pergunta veio da nossa irmã num momento assim que na hora eu não atentei muito para esse fato, mas depois eu fiquei pensando naquilo e falei: de fato, a Bíblia é perfeita e as colocações que a Bíblia trazem, elas têm os seus porquês, elas têm os seus propósitos, Não por obras de justiça, não por obras da lei. Por obras de lei, ninguém será justificado. Agora, aquele que é justificado, ele pode realizar, sim, boas obras. Bom, o capítulo 16 das boas obras tem sete sessões, ou 7 parágrafos. E nós vamos dividir essas 7 sessões em 4 partes. A primeira parte, os 2 primeiros parágrafos. Boas obras, natureza e propósitos. A primeira parte, boas obras, natureza e propósitos, os 2 primeiros parágrafos. Segunda parte, boas obras, capacitação, o 3º parágrafo. Terceira parte, boas obras dos salvos, os parágrafos 4, 5 e 6. E, por fim, a parte final, boas obras dos não salvos. As boas obras dos não salvos, aí, entre aspas, porque nós já vimos que não há como ter boas obras sem que se seja um salvo, porque elas só são boas porque feitas em Deus. Mas boas obras dos não salvos ou em relação aos não salvos. Então vamos, irmãos, começando pelos 2 primeiros parágrafos. Boas obras, natureza e propósitos. Vamos para o primeiro parágrafo? Vamos, irmãos, fazer a leitura do primeiro parágrafo. Vamos fazer juntos? As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, aqui o parágrafo primeiro, a gente já percebe a forma restritiva como o parágrafo coloca a questão das boas obras, mostrando a natureza das boas obras. Elas não são quaisquer obras, elas são especificamente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Essas são as boas obras. Vamos para o parágrafo 2º.
Vamos juntos também? Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Bom, então aqui os dois primeiros parágrafos, natureza e propósitos das boas obras. Vamos para a natureza. As boas obras, segundo o ensino bíblico, de forma geral, podem ser definidas como obediência. Simples, irmãos, muito simples. Voltando, por favor, para o parágrafo 1, vejam a primeira parte do parágrafo 1. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Aqui, então, nós chegamos, irmãos, a uma definição ou a uma forma de entender a natureza das boas obras. São aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Em outras palavras, obediência. Nós temos boas obras quando nós obedecemos aquilo que Deus ordena em sua palavra. Eu quero, irmãos, ler 2 versículos para que a gente entenda esse ponto. Deuteronômio, capítulo 12, versículo de número 32. Deuteronômio 12, 32. Vamos fazer juntos a leitura? Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. E desde o começo, na lei, na revelação de Deus a Moisés, no pacto sinaítico, Deus orienta, olha, o que eu ordeno, você deve fazer, você deve observar. Não quero que você acrescente, também não quero que você diminua. É a medida certa. Não precisa de mais, mas também não deve ser menos. O que eu ordeno, observarás. Quando a gente fala, irmãos, de boas obras, a gente está falando de obediência à palavra de Deus. E o outro texto que eu quero ler é o texto que está em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, vejam a forma interessante como o texto coloca uma pergunta que é feita ao Senhor Jesus e vem a resposta do Senhor Jesus. Lucas 10, 25 e 26. Vamos ler juntos? E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Vejam só, irmãos, ele chegou e perguntou ao Senhor Jesus, olha, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? O que está escrito na lei?
Como que você interpreta? O que o texto quer dizer? Um fruto e uma evidência de vida eterna é a obediência à lei. Correto, irmãos? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse então para ele, o que está escrito na lei? E como você interpreta? É claro que o Senhor Jesus então vai mostrar o coração da lei. Ele vai mostrar a forma de guardar a lei. Não é simplesmente ter a lei de qualquer jeito, é ter a lei da forma correta, interpretá-la e vivê-la da forma correta. Então, irmãos, eu quero que essa primeira informação fique muito bem guardada no coração dos irmãos. De forma geral, boas obras podem ser definidas como obediência. Você está obedecendo a Deus como cristão, você está praticando boas obras. Você está obedecendo a Deus como cristão, as boas obras estão sendo feitas e Deus está se agradando de você em Cristo Jesus. E dentro, irmãos, então, deste arcabouço das boas obras, eu quero citar, e eu gosto de fazer essa divisão, ou essa classificação acerca das boas obras. Eu costumo classificar da seguinte forma, alguns irmãos podem se lembrar dessa classificação. As boas obras podem ser classificadas como segue: transformação de vida mediante a ação do Espírito Santo. É uma boa obra que o crente apresenta para Deus. Transformação de vida mediante a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito vai agindo na vida de um cristão e transformando a vida deste cristão, isso é uma boa obra. Apresentada a Deus, aceita a Deus como culto, vivo, santo e agradável. Isso é uma boa obra. E é bom a gente entender isso, porque existe dentro do meio da sociedade em geral, aquela ideia de que boa obra é apenas caridade, ou uma forma de atender às necessidades dos mais carentes. Isso é boa obra também, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas isso não é o todo da boa obra. E nem é boa obra diante de Deus, se não for feita em Deus, como nós estamos vendo aqui. Então, irmãos, quando a gente fala de transformação de vida mediante a ação do Espírito Santo, isso é uma boa obra. Uma pessoa que se converte e era uma pessoa egoísta e passa a lutar contra o seu egoísmo. E, de repente, ela consegue vencer uma dificuldade que antes a vencia. É uma boa obra. Uma pessoa que se converte ao Senhor e era mentirosa, e ela tem uma situação na qual é tentada a mentir, e ali ela opta pela verdade. Isso é uma boa obra. Transformação de caráter, mediante a ação do Espírito Santo na vida do convertido. Isso é boa obra. Certo, irmãos? É a primeira parte da classificação. A segunda parte, então, dessa classificação de boas obras: serviço ao Senhor no corpo de Cristo. É boa obra também. Quando uma pessoa se converte e ela procura servir ao Senhor no corpo de Cristo, é uma boa obra. Uma pessoa que entende que estar na casa de Deus, que cultuar a Deus e que participar do culto, seja como for, dando a sua contribuição segundo o seu chamado, a sua capacitação recebida do próprio Senhor, isso é uma boa obra diante de Deus. E é Deus que nos chama para estar na presença dEle. E é bom a gente enfatizar isso, irmãos, porque há pessoas que dizem o seguinte: esse negócio de cristão ficar reunindo em igreja, é melhor cristão estar
lá fora evangelizando, é melhor cristão estar lá fora ajudando o próximo do que simplesmente ir na igreja para cultuar a Deus. Irmãos, ajudar lá fora é importante também, mas o Deus que nos chama para cultuá-lo e entender o valor do culto, o valor de nos reunir como igreja, o valor que tem esse ajuntamento aqui, o valor que tem a comunhão dos santos, a comunidade estar reunida e cada um apresentar a Deus os seus dons e os seus talentos e juntos prestarmos culto àquele que é digno de culto, aquele que é digno de adoração. Isso é boa obra. E é importante aos olhos de Deus. E a gente não deve desprezar. É valioso. Deus nos chama, nos convoca a isso. E precisamos, então, entender este ponto. E por isso que nós estamos sempre, começamos, fazendo esta observação, que as boas obras devem ser vistas com este pano de fundo, pessoas alcançadas pela graça salvadora. E o terceiro ponto, então, de classificação de boas obras, transformação de vida mediante a ação do Espírito, serviço ao Senhor no corpo de Cristo, com cada cristão oferecendo a Deus o seu culto, os seus dons, os seus talentos. E a terceira parte da classificação, proclamação da salvação por meio da vida e palavra. Proclamação da salvação por meio da vida e palavra. Isso é boa obra também. Quando o cristão, ele proclama a sua salvação através do seu testemunho falado, quando ele profere com a sua boca o evangelho, isso é boa obra. E quando ele profere com a sua vida o evangelho, isso é boa obra. E aqui então entram as obras de caridade dos cristãos. Aqui entra aquilo que o cristão pode fazer em Cristo na sociedade. Nunca a boa obra pela boa obra. Nunca a caridade pela caridade. O cristão não é uma pessoa bondosa em si mesmo. Quem é bom? Senão um só que é Deus. O cristão, através daquilo que ele faz, deve colocar o foco naquele que é bom e que está agindo por meio dele. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A nós mesmos? Ao vosso Pai que está nos céus. O cristão deve aproveitar cada boa obra na sociedade para colocar o foco em quem de direito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. A boa obra do cristão não deve ser desvinculada do seu testemunho proclamatório de que aquilo é feito em Deus. As boas obras sociais, elas devem ter esse foco, sempre esse foco, porque é isso que vai diferenciar aquilo que o cristão faz daquilo que um espírita faz, daquilo que uma outra pessoa que não teme a Deus. Como eu já ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: eu não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. Eu já ouvi um ateu dizendo isso. Uma pessoa ateu teórico, que defende a não existência de Deus. Eu não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. O cristão, quando ele pratica boa obra, ele deve ajustar o foco e sempre mostrar, olha, é em Deus, é para a glória de Deus, é amor de Deus manifestado através da minha vida em prol da sua, é bondade de Deus, não minha, é Deus que está te amando por meio de mim.
O ateísmo é sempre incongruente, né? É sempre incongruente. Mas eles tentam sempre colocar isso, né, Judite? Infelizmente. Então, Seria a fé na fé? Eles trabalham com isso, por exemplo, as obras sociais. Eu sou uma pessoa boa, independente da religião, eu pratico bem. Então, eles acham que somos só pelas obras. É o que algumas pessoas acham. Aí eles estão trabalhando com a fé na fé? seria, dentro desse grupo, né, existem aqueles que têm uma fé religiosa, mas entendem assim, eu preciso, são as obras de justiça. Aquilo que Paulo fala, não por obras de justiça, não por obras da lei. Então, tem cristãos que têm esse entendimento equivocado ainda, né? E que precisam entender que isso jamais vai gerar algum benefício para nós, vai alcançar algum benefício diante de Deus. Tem uns textos fortes que eu vou ler daqui a pouco que vão nos mostrar isso. Não vão alcançar. Mas os espíritas, eles dizem isso. O espírita, um espírita já disse isso para mim também, que é amoral. Ele não disse que é imoral, não é contra a moral, mas é sem moral, é amoral. Você achar que você alcançará algo pelo mérito de outro alguém. Então, foi assim que ele colocou, olha, é amoral isso. Como que você acha que você vai alcançar mérito pelo mérito de Jesus? Você tem que alcançar o seu mérito. Então, por isso, eles fazem obras. E, muitas vezes, fazem muito mais obras do que a igreja. A gente tem que reconhecer, não tem, irmãos? Muitas vezes, eles fazem mais obras que a igreja. Mas as obras deles são maculadas na fonte. E no propósito, porque o propósito é alcançar benefício espiritual no entender deles, para que eles se desenvolvam e em encarnações futuras eles tenham uma situação de evolução espiritual. Então, há os espíritas e há os ateus, que muitas vezes eles agem simplesmente como uma forma de confrontar os cristãos. Eu não sou cristão, não vou à igreja, mas faço mais do que você faz. Mais do que você, que vai à igreja, e algumas pessoas chegam a dizer que vive com a Bíblia debaixo do braço, vocês já ouviram isso? Que vivem com a Bíblia debaixo do braço, mas têm uma vida socialmente vivida muito pior do que a minha. Então, algumas pessoas confrontam dessa forma a religião, né? Então, tem a fé na fé, sim, aqueles que acham que fé em si mesmo, né? E por aí vai. E dá certo. E também dá certo. Por que dá certo? Porque a pessoa, ela acredita nisso, que a fé é na fé. Ela explica que, assim, pessoas amigas minhas falam assim, Lê, para que eu vou na igreja se eu faço boas obras, se eu sou boa? Então, eu tenho fé que vai dar certo, e dá certo. Eu te falo que dá, porque ela faz uma boa obra e funciona. Sim, nós vamos, lá no parágrafo 7, a gente vai falar nisso. Lá no 7. Então, a gente vai falar que dá certo, em certo nível. Em certo nível. Então, esse é o ponto, né? Bom, vamos finalizar aqui o artigo 1º, ou o parágrafo 1º. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Aí vem a segunda parte. Não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, elas são de uma natureza e não de outra. Essa natureza, como nós vimos, é uma natureza que é voltada para Deus, em obediência a Deus, visa a glória de Deus. Essa segunda é uma natureza humana, que parte de homem, aconselhadas por homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Vamos pensar, por exemplo, irmãos, nos homens-bomba muçulmanos. Para eles morrerem matando inimigos da religião é uma grande honra
e dará para eles uma recompensa imediata. Eles vão acordar no paraíso, diante de Alá. Eles pensam assim. Então, eles se entregam por esse zelo cego, religioso, mas é coisa de homem. Eles matam pela religião. Eles destroem pela religião. E não é isso que Deus pede. Isso não é boa obra. Não é. Vamos observar aqui alguns poucos textos, irmãos. Eu quero que os irmãos vejam no Evangelho, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, e falando para cristãos, tá bom? O Senhor Jesus, para cristãos, deixa eu dizer diferente, né? O Senhor Jesus falando para pessoas que estavam dentro da aliança, pessoas que, descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, que tinham o Antigo Testamento e que, para si, estavam, ou no seu ponto de vista, estavam agradando a Deus, mas o Senhor Jesus vai falar, vocês não estão agradando nada, absolutamente. O que vocês estão fazendo está longe de ser boa obra, longe de ser. Vejam, Mateus 15, versículo de número 9. Mateus 15, verso 9. Está ali projetado, vamos ler, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ó, não está servindo para nada a adoração de vocês, o culto de vocês é vão. A adoração de vocês é vã. As doutrinas de vocês são preceitos de homens. Por causa da tradição de vocês, vocês estão invalidando a palavra de Deus. E o Senhor Jesus bateu forte nisso. Então percebam os irmãos que boas obras, biblicamente falando, não são aquelas aconselhadas por homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Irmãos, está ligado demais da conta em vida pessoal, de consagração, de dedicação a Deus. Para a gente encerrar, eu quero ler mais um versículo muito conhecido com os irmãos, mas que encaixa aqui como uma luva. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Isso tudo é importante para tirar de nós um auto-engano, que é o auto-engano de nos abrigar debaixo de uma religiosidade que, na verdade, não é uma vida de serviço ao Senhor, mas uma religiosidade morta. E isso Deus não quer. Deus não quer que nós invalidemos a palavra por causa da tradição. Deus não quer que nós vivamos ensinando e vivendo doutrinas que são preceitos de homens. Veja só, 1 Samuel 15, versículo 22, Deus havia dado instruções específicas para Saul, Deus havia dado a Saul direcionamentos que deveriam ser obedecidos. E Saul desobedeceu a Deus, e desobedecendo a Deus, depois Saul tentou se justificar, não, nós separamos o de melhor para oferecer a Deus. E Deus então vai dizer o seguinte, por boca de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vamos ler o texto. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. No versículo 23, irmãos, já para o final, a segunda metade do texto, vai dizer assim, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Então, vejam só, aqui Saul peca contra Deus e depois ele tenta se justificar, não, nós separamos o melhor para oferecer a Deus. E o texto vai dizer,
Deus precisa do melhor de você? Deus precisa disso? Deus pediu obediência. Deus pediu obediência. Então, se o que eu faço para Deus não está em conformidade com a sua palavra, ainda que eu me esforce, Deus vai dizer, olha, eu não pedi isso. Eu não recebo isso, porque está contrário à minha palavra. Os irmãos percebem? Como que a situação é restrita? Como que Deus vai mostrando, olha, é desse jeito. Aí, irmãos, a gente chega falando de igreja, por exemplo, tudo que é antropocêntrico, que tem o homem no centro, tudo aquilo que não é teocêntrico, tudo aquilo que não tem Deus como a motivação, como o alvo, como o objetivo, tudo isso já desqualifica aquilo que é feito. Não as que sem a autoridade dela, da palavra, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. O que importa é o amor. O que importa é o amor. O que importa é a obediência. Correto, irmãos? Dentro da revelação bíblica, o que importa é a obediência. É aquilo que Deus orienta. Então, a natureza das boas obras. Alguma pergunta, irmãos, com relação a essa primeira parte? Então, vamos passar para os propósitos, né? O artigo, o parágrafo 2, que vai falar sobre os propósitos. A primeira parte do parágrafo 2, o texto diz assim: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, está vendo, irmãos? Mais uma vez aqui, estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. É tanto a raiz por baixo, quanto o fruto no alto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Quem diz Senhor, Senhor pode tentar disfarçar com o fruto, mas a raiz não corresponde. Precisa ter raiz. E o fruto precisa ser da mesma natureza da raiz. Um fruto que não corresponde à natureza da raiz não é recebido diante de Deus. Então, essas boas obras são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Para esse ponto, eu quero só citar Tiago 2,18, que nós lemos quando falamos da fé. Quando em Tiago 2,18, Tiago vai dizer o seguinte: me mostra a sua fé sem as obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, existe a necessidade da obra. Ela é tanto fruto como evidência. É tanto o fruto como a evidência de uma fé viva e verdadeira, feitas em obediência aos mandamentos de Deus. O cristão precisa ter obras, boas obras, como nós temos qualificado, né? Me mostra a sua fé sem obras. O que ele está querendo dizer é o seguinte: gente, não tem como, você não vai conseguir. Uma fé verdadeira precisa ter obras. Não tem como você dizer que tem fé e não tem obras. O desafio é mostrar a fé sem as obras, porque eu posso te mostrar facilmente a minha fé com as minhas obras. Tiago traz, então, esse raciocínio. Elas são fruto e evidência de uma vida, de uma fé viva e verdadeira. Aí, prosseguindo, o texto, o artigo vai dizer, né, o parágrafo: por elas os crentes manifestam sua gratidão. Os crentes manifestam sua gratidão a Deus através das boas obras. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Crônicas 29. Aqui
para ilustrar este ponto, ou para basear biblicamente este ponto, né? Através das boas obras, os crentes vão manifestar a sua gratidão. 1 Crônicas 29, versículos 10 a 14. Vamos fazer juntos a leitura? 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Irmãos, vejam só a riqueza desse texto. Quando diante das obras que foram feitas ali pelo povo de Deus, dedicando metais preciosos, pedras preciosas, enfim, dedicando uma riqueza grandiosa para a construção do templo, através de ofertas que foram apresentadas, Davi ora e diz o seguinte: olha, Deus, nós damos graças ao Senhor, nós damos graças, nós louvamos, tudo vem do Senhor, e o que nós estamos apresentando aqui, nós estamos devolvendo algo que veio das suas próprias mãos. Nós estamos devolvendo, estamos pegando das mãos que nos estão dando e estamos retornando para essas próprias mãos. Em gratidão, eles estavam fazendo em Deus essas boas obras. Então, as boas obras, por elas os crentes manifestam sua gratidão, por elas os crentes robustecem sua confiança. É o segundo ponto que vai mostrar aqui dos propósitos das boas obras. Os crentes robustecem sua confiança. E eu gostaria que nós lêssemos, irmãos, 1 João capítulo 2. João, capítulo 2, versículos 3 e 5. Vamos ler inicialmente o versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Agora o versículo de número 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, aqui a boa obra como obediência, fortalecendo a fé. O texto, na confissão de fé vai colocar: robustecem sua confiança, aumentam a fé, à medida que as obras vão sendo feitas como obediência a Deus. O cristão faz o que faz em obediência a Deus. Se guardamos os seus mandamentos, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Isso vai mostrando para o próprio cristão a qualidade da sua fé. O cristão está frutificando, o cristão está produzindo obra, e isso está fortalecendo a sua fé, mostrando a robustez da sua fé. Os crentes manifestam sua gratidão, robustecem sua confiança, edificam seus irmãos. Irmãos, através das obras, os outros são edificados. E não é esse o fim dos dons e dos talentos? Quando nós falamos na classificação das boas obras, que é a edificação do corpo de Cristo,
Não é este o fim dos dons e talentos? Os dons e talentos são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Vejam só, 2 aos Coríntios, capítulo de número 9. Abram os irmãos, por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler 3 versículos aqui, para falar sobre a edificação da igreja. Eu peço a um irmão que leia o versículo de número 2, 2 aos Coríntios 9, versículo 2. Joia, obrigado. Aqui o texto vai dizer, então, irmãos, que a ação dos irmãos da Acaia, daquela região, a ação dos irmãos da Acaia, ali dos coríntios, né, especificamente, estava estimulando qual que é a palavra que Paulo coloca? Muitíssimos. Olha, outros estavam sendo motivados, estavam sendo estimulados, estavam tendo a fé edificada através da ação de boas obras dos cristãos da Acaia. Os macedônios, né, lá da igreja de Filipos, da igreja de Bereia, da igreja de Tessalônica, Paulo vai dizer, olha, eu me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada, a Acaia está agindo, está manifestando boas obras, e o vosso zelo está estimulando a muitíssimos, está edificando a fé de muitos. Vejam, agora eu peço um outro irmão que leia, por favor, o versículo 11, do mesmo capítulo 9, versículo 11. Então, aqui, irmã Estela, o texto está dizendo, né, que através dessa generosidade dos cristãos, graças a Deus estavam sendo tributadas. Pessoas estavam gratas a Deus, estavam manifestando gratidão a Deus por causa da ação daqueles cristãos. E agora, um irmão leia o versículo 13. Então, agora o texto vai dizer, né, que a ação desses irmãos da Acaia estava fazendo com que pessoas glorificassem a Deus. Graças eram dadas a Deus, muitíssimos eram estimulados e glórias estavam sendo dadas a Deus por causa das boas obras desses cristãos. A fé de outros é edificada através da ação de cristãos que agem em boas obras. Edificação da igreja, testemunho. É testemunho também, as boas obras servem como um testemunho. E aqui também muitas instruções importantes. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vejam, irmãos, como que o texto vai apresentar, mostrando as obras dos cristãos sendo testemunho. Capítulo 2, inicialmente o versículo 5. Olha que interessante, versículo 5, o texto vai dizer, falando sobre mulheres mais idosas, instruindo as mulheres mais jovens, o texto vai dizer, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então,
aqui a gente chega no ponto que as boas obras, além de os crentes manifestarem gratidão, robustecerem a fé, edificarem os irmãos, vão adornar a profissão do Evangelho, tapar a boca dos adversários e glorificar a Deus, no sentido de que os incrédulos vão olhar para aqueles que são cristãos e a palavra não será difamada, porque os cristãos estão vivendo aquilo que pregam. Porque outra coisa, irmãos, é a pessoa vir à igreja e na sociedade viver uma vida totalmente incongruente com a sua profissão de fé. É importante estar na casa de Deus e cultuar a Deus, mas é importante viver de forma equivalente àquilo que deve viver um servo de Deus. Não é, gente? Não adianta, por exemplo, aqui, uma jovem esposa ser uma péssima esposa, ser uma péssima dona de casa, como o texto está dizendo, insensata, desonesta, que fica caçando briga com o marido a toda hora, sem motivo algum, e estar na igreja servindo a Deus. Aí o texto vai dizer aqui, olha, agindo dessa forma, a palavra vai ser difamada. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente, a vida cristã deve ser em conformidade com a palavra. Veja o versículo de número 9, aqui de Tito 2, falando para servos. Quanto aos servos, que sejam, em tudo, obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Versículo 10, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Olha a parte final, a fim de fazerem o quê? Ornarem, revestirem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A fim de que a doutrina que vocês professam como servos seja ornada, ela mostre as suas evidências, ela mostre os seus frutos, ela mostre sua raiz, ela mostre que ela tem de fato consistência. Os irmãos estão percebendo isso? Como é que o texto, então, vai mostrar que, através das boas obras, a profissão do Evangelho é adornada, a boca dos adversários é calada, e Deus é glorificado. No sentido que a pessoa incrédula, que muitas vezes até não gosta de religião, critica a religião, vai ter que se calar e dizer, olha, eu de fato não acredito em Deus, eu critico a Deus, eu critico religião, mas de fato, a vida dessas pessoas é uma vida que tem uma marca diferença, uma marca diferente, é uma vida num outro nível. Irmãos, as boas obras dos cristãos servem para testemunho, para fazer com que os adversários da igreja não tenham o que falar, e para fazer com que outros cheguem ao entendimento da glória de Deus e glorifiquem a Deus. Olha a partir do versículo 11 de Tito, então, do 11 até o 14, rapidamente eu quero ler, o texto vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, aos servos, às senhoras jovens, às senhoras idosas, aos moços, aos senhores idosos, enfim, a todas as áreas da sociedade. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens dentro da sociedade, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nesse contexto, que fala da graça remidora, para que vivamos de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Então, tem uma qualidade de vida que é desejável, que é esperada, que Deus espera dos seus.
E essa vida deve ser marcada por boas obras. Obras feitas em Cristo, para a glória de Deus. Um pouquinho adiante, irmãos, eu quero que vocês vão para 2 Pedro, 1 Pedro, por favor. Eu estou fazendo questão de ler esses textos todos para mostrar para os irmãos a base bíblica deste assunto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2, versículo 12. Vamos fazer a leitura. Eu leio aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam só, o texto vai dizer então, que através do comportamento, procedimento exemplar do cristão no meio da sociedade, naquilo que falam contra vós, eles vão ser tocados e vão ser visitados por Deus e vão glorificar a Deus no dia da visitação. Irmãos, as boas obras têm um lugar muito importante na vida do cristão. O cristão precisa viver à altura do seu chamado. O nome de Deus é glorificado. Veja em 1 Pedro 2, versículo 12. 1 Pedro 2, o 12 nós lemos, né? É o versículo de número 15, versículo 15. Vamos ler. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aí tem um ateu, um ex-ateu, um homem que estudou o cristianismo para criticar. E ele se converteu ao cristianismo, ao estudar o cristianismo para criticar. E ele, dentro dos seus escritos, tem um escrito dele que é o seguinte: o que mais atrapalha o cristianismo são os cristãos. É uma das frases de Chesterton. O que mais atrapalha o cristianismo são os cristãos. Como assim? Cristãos que não vivem de acordo com o que Deus espera que vivam. Aí no versículo 15, no texto vai dizer: pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar contra. Mas é triste quando o mundo olha e diz assim: olha, se ser cristão é ser assim, eu sou muito melhor sem ser cristão. Então, irmãos, nós precisamos entender o lugar das obras na nossa vida. E as obras entram naquela classificação que foi colocada: é transformação de caráter, é edificação do corpo e a proclamação da salvação por meio da vida e palavra, agindo na sociedade de uma forma diferenciada, de uma forma exemplar. E finalizando aqui, né, esse segundo artigo, parágrafo, as boas obras são a própria natureza do cristão possuidor da vida eterna. Então, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários, glorificam a Deus. Aí a parte final vai dizer: de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no fim a vida eterna. Então, olha o que o texto coloca, irmãos, da confissão de fé, com base na Bíblia, é claro, glorifiquem a Deus, de quem são feitura. Efésios 2:10, o texto vai dizer: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam o lugar importante das boas obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Elas são tanto fruto
quanto a raiz da vida cristã, nesse sentido que nós estamos observando aqui. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e nisso sereis chamados meus discípulos. E o último texto que eu quero ler para a gente finalizar essa primeira parte, que é a mais longa mesmo, o resto a gente vai passar bem mais rápido. Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, versículo de número 22. Vamos fazer, então, irmãos, a leitura desse texto. Vamos ler. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O vosso fruto, ou a vossa obra, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, os propósitos das boas obras. Alguma pergunta, irmãos, quanto a esse segundo parágrafo, os propósitos das boas obras? Então, vamos passar adiante, que eu tenho aí mais cinco parágrafos para a gente ver, e vamos andar rápido, né? Eu não quero delongar. Boas obras, capacitação. O terceiro parágrafo, a capacitação das boas obras. Vamos fazer juntos a leitura, irmãos, aí desse terceiro parágrafo. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito, para operar neles tanto o querer como o realizar, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Aqui, irmãos, a capacitação. Tem muita coisa importante aqui. A origem das boas obras, rapidamente. A origem das boas obras, o próprio Deus, conforme nós já falamos. O que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo de número 5? Sem mim, nada podeis fazer. Então, para não delongar, irmãos, a gente vai passar rapidamente, né? As boas obras, a origem e capacidade das boas obras. O próprio Deus. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, o texto vai dizer que Deus mesmo nos faria andar em seus caminhos, colocaria em nosso coração novo, nos daria condição de obedecer os seus mandamentos. Para isso, Ele nos influencia constantemente com o seu Santo Espírito. O texto vai dizer que Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, conforme o seu poder que opera em nós. Ele vai nos influenciar. O cristão vai se sentir impelido, incitado, movido às boas obras, pelo Espírito que habita o cristão, pelo Espírito que mora no coração do cristão. Paulo vai perguntar: quem que é suficiente para essas coisas? Quem que é suficiente para essas obras espirituais? E ele responde: a nossa suficiência vem de Deus, vem do Senhor. Segundo aos Coríntios 3, versículo 5. Só que existe uma responsabilidade humana, irmãos. É uma obra de cooperação, é uma obra onde Deus age, mas Ele nos dá a responsabilidade de responder, de agir em obediência. Aí o mesmo texto de Filipenses 2, versículo 13, que diz: Deus é aquele que efetua em nós tanto querer como realizar. No versículo 12 ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A gente deve desenvolver. Eu quero ver um texto rapidinho aqui com vocês. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Tiago 4, versículo de número 17. Vamos fazer juntos a leitura do texto, irmãos? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se a gente sabe o bem que deve ser feito e não faz,
a gente está pecando por omissão, está falhando contra Deus. Então, o cristão que entende que a boa obra é espiritual, é na força do Espírito, é Deus que nos move a isso, não precisa ficar esperando um mover diferenciado sempre para fazer uma boa obra, se ele sabe que ele deve fazer a boa obra. Os irmãos entendem isso? Nós precisamos obedecer. No fim, a própria obediência é obra do Espírito. Mas nós precisamos, na nossa racionalidade, agir em obediência e decidir obedecer. Eu vou fazer, não porque eu quero, não porque eu sou bom, porque se não fosse a palavra, eu não faria. Eu vou fazer porque eu sou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entendam os irmãos a linguagem. Eu sou obrigado pela palavra que obriga a minha consciência. Eu tenho que fazer. Vocês entendem isso, irmãos? Servir a Deus, muitas vezes, é razão e não emoção. O cristão não vai ser hipócrita se ele faz o bem, não querendo fazer. É claro que ele também não precisa fazer o bem, dizendo, eu nem queria fazer, não, vou fazer, mas não. Ele vai fazer, ele vai procurar fazer com o melhor que ele pode, da melhor forma. Mas ele vai entender, olha, não é a minha natureza. É a minha nova natureza. É o Espírito que habita em mim, que está me fortalecendo. Então, contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. A capacitação. Ok, irmãos? Deu para entender esses dois lados da capacitação aqui? O Espírito que age, mas nós que temos responsabilidade real de tomar decisões, fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Vamos para o terceiro ponto, as boas obras dos salvos. Aqui a gente vai ler os parágrafos 4 e 5. Vamos lá, parágrafos 4 e 5. Vamos primeiro o quarto, vamos ler? Os que alcançam pela obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. Então, aqui o parágrafo 4, e vamos para o 5º, depois a gente vai explicar os dois. Vamos lá. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como obras, procedem de seu Espírito, e, como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois, feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Irmãos, esses dois artigos aqui, esses dois parágrafos, eles pegam bem forte, bem pesado, e os versículos que vamos ler, alguns vão pegar mais pesado ainda. Bom, mas o que nós queremos dizer, ressaltando a primeira parte aqui, é o seguinte: o mais santo dos homens ainda está em déficit eterno diante da perfeição divina. O mais santo dos homens ainda está em déficit eterno. Nós não temos nada do que nos arrogar diante de Deus,
bater no peito e dizer: Senhor, eu mereço. Trate de dar o que eu mereço. Se a gente pedir para Deus nos dar o que nós merecemos, o que Ele deve nos dar, irmãos? O inferno. Porque nós somos pecadores. E a Bíblia vai dizer que o soldo, o salário, o pagamento do pecado é o quê? A morte. Então, o mais santo dos homens ainda estará em déficit diante da perfeição divina. Vejam o que diz o texto de Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Vamos fazer juntos, irmãos, a leitura. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu tenho só um senão, irmãos, com relação a essa tradução. A palavra que é traduzida para servos inúteis, no meu entendimento, dentro do contexto, ela ficaria melhor traduzida por indignos. Não inúteis, porque inúteis dá a ideia de alguém que não tem utilidade, mas dentro do contexto houve uma utilidade. De certa forma, o texto vai dizer que o servo, ele fez, ele preparou, ele serviu o jantar. Houve uma utilidade, mas essa utilidade não o tornou digno. Entendem isso? Não o tornou digno. Então, a ideia é que nós, mesmo tendo feito tudo quanto nos foi ordenado, ainda somos indignos, porque vamos ficar muito aquém. A gente nunca vai alcançar o padrão de Deus. Correto, irmãos? E aquele que falha em um só ponto da lei torna-se culpado? Gente, Deus é perfeito. Então, nós não somos perfeitos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, vai dizer o texto. Então, sempre estaremos em déficit diante da perfeição divina. Jamais mereceremos o favor de Deus mediante nossos esforços. O que há de aceitável em nossas obras, tornando-as boas aos olhos de Deus, procede dele mesmo. Então, o que nós fazemos e é aceitável aos olhos de Deus, procede dele mesmo, é o que Davi falou: Deus, nós estamos dando aquilo que vem das suas próprias. Como é que eu posso exigir alguma coisa? Está vendo, Deus, eu estou dando. Está vendo, Deus, é mérito meu. Olha, como mérito, se o que eu estou dando veio da mão dele. O privilégio nosso, irmãos, receber de Deus e o poder doar. Privilégio nosso receber de Deus e poder realizar boas obras, mas não para arrogar méritos para nós. Não. A confissão de fé vai deixar muito claro isso, porque como obras procedem de seu espírito. Como obras procedem de seu espírito. E a parte final, então, do parágrafo. Como nossas, presta atenção nisso, como nossas são impuras e misturadas, com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois de tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Vejam, irmãos, o texto de Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Vamos fazer juntos a leitura do texto, Isaías 64, 6. Leamos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Esse texto, irmãos, está querendo dizer para a gente o seguinte: a ideia do imundo aqui tem a ver com cerimonialmente
cerimonialmente imundo, alguém que não está preparado para render, para ofertar a Deus adoração, que está cerimonialmente impuro. E o texto vai dizer que todos nós somos como o imundo. Por quê? Porque a nossa fonte é corrompida. Talvez essa palavra não seja boa de se ouvir, mas nós somos pecadores. O nosso coração é corrompido. E a Bíblia vai falar que não pouco, ele é desesperadamente corrupto, enganoso. A nossa fonte é corrompida. Aí então a Bíblia vai dizer que o imundo, onde ele tocava, ele contaminava de imundícia. Irmão, só um parêntese aqui em português, né? Eu fiquei pensando, essa palavra é imundícia, é imundície, e tem ainda, ela pode ser tanto imundícia, ela pode ser imundície e pode ser imundície também. Então tem as 3 variações no português, tá bom? Que são aceitas. Na Bíblia está imundícia, existe a imundície e existe imundície. São 3 variações que você pode escolher usar, segundo a pesquisa que eu fiz. Mas olha como o texto vai dizer aqui. Depois vai dizer o seguinte: e todas as nossas justiças como o quê? Trapo da imundícia. O que isso significa, irmãos? O trapo da imundícia era o pano que a mulher menstruada colocava para, assim, no momento do seu ciclo, para conter o sangue que saía. E o texto diz que a mulher, naquela ocasião, dentro da lei de Moisés, essa mulher, ela era imunda. Onde ela sentasse, ficaria imundo. O que ela tocasse se tornaria imundo. Dentro da lei de Moisés. Aí o texto, então, vai dizer o seguinte, que nós, todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. A nossa justiça, quando feita em nós mesmos, ela é manchada pela nossa fonte pecadora. E por isso não é aceita diante de Deus, na nossa força. Dá para entender isso, irmãos? Então, por isso que boa obra é algo espiritual, porque é feita na força de Deus, agindo no cristão. Irmãos, isso vai mostrar a nossa condição de pecador. Como pecadores, nós somos carentes do Senhor, carecentes da obra dele na nossa vida. E a confissão vai dizer isso de uma forma muito forte. Como as obras nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. É um juízo perfeito. Ele vai olhar lá no fundo, ele vai perscrutar cada parte, e ele vai encontrar na sua perfeição, ele vai encontrar defeito em nós, se fôssemos para basear em nós mesmos a nossa justiça. É por isso que o texto vai dizer que nós não temos com que nos gloriar diante do Senhor. No que concerne a nós, as nossas obras são maculadas. Partindo para o parágrafo 6º, ainda dentro das boas obras dos salvos, agora vai trazer aí, irmãos, um ponto de equilíbrio. O texto mostra a nossa indignidade como homens e precisa disso, é sempre importante a gente ver isso. Se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se o pecado não for duro, a gente não vai entender a necessidade que nós temos desesperada de um Salvador, do Salvador Jesus. No parágrafo 6º, nós lemos o seguinte: não obstante, apesar disso, apesar de sabermos que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que a nossa fonte é corrompida, as nossas obras em nós mesmos seriam carregadas de imperfeições, mas nós as fazemos em Deus. Mas, olhando para nós, não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas e irreprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições.
Os irmãos perceberam aqui esse ponto de equilíbrio, irmãos? E como nós temos que que louvar e bendizer a Deus por estarmos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Em Cristo, a doutrina da união com Cristo. Eu quero ler só um versículo, eu poderia ler outros, mas por causa do tempo, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, versículo 5. O texto vai dizer, irmãos, exatamente isso, as obras aceitas por Deus em Cristo, na vida do cristão. Vamos fazer juntos a leitura do texto? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo o que o texto diz? Não é exatamente isso? Nós vamos sendo edificados, casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Serão agradáveis a Deus, mas por intermédio de quem? Ele é o mediador. Nós não nos achegamos a Deus se não for por Ele. Os olhos de Deus nos consumiriam na sua santidade, se Ele olhasse para nós, sem que entre nós e Deus não tivesse a pessoa bendita do Salvador. E quando Deus nos olha e nos vê em Cristo, nós somos aceitos diante da sua santidade, ainda que imperfeitos. Mas a justiça de Cristo é aplicada a nós. Por isso, irmãos, por isso, esse texto, esse capítulo da confissão de fé é colocado nesta altura, depois de falar da fé salvadora, do arrependimento para a vida, da justificação. É porque é em Cristo que alguém pode oferecer a Deus obras aceitáveis. E somos edificados sacerdócio santo, e Deus recebe o nosso culto. Louvado seja Deus por isso. Assim como Deus recebeu lá no passado o culto de Abel. E quando a gente estuda toda a história, a gente vai perceber que lá em Abel havia a semente do Evangelho. Ele ofereceu diante de Deus um sacrifício. Isso fez toda a diferença. E nós vamos encerrar, irmãos, a seção 7, as boas obras e os não salvos. As boas obras e os não salvos. Vamos, então, finalizar com este parágrafo. Vamos ler juntos? As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a eles mesmos quanto aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Eu creio, irmãos, que depois de termos visto os 6 anteriores, este 7º dá para entender bem, não dá? Se a gente começasse com esse 7º, a gente não entenderia, não é? Se começássemos com o 7º, a gente não entenderia. Mas lendo e estudando os 6 anteriores, a gente vai entender o 7º. Não é, irmãos, que as atitudes boas que são feitas em sociedades por pagãos, por incrédulos, por ateus, por pessoas de outras religiões, não quer dizer que isso não seja socialmente aceitável, não quer dizer que isso, dentro da lei da semeadura e da colheita, não vá produzir um fruto positivo. Então, é nesse ponto que eu disse lá atrás, que as obras dos não regenerados têm seu valor até certo ponto, um valor temporal.
mas elas não se enquadram dentro daquilo que poderia ser dito aceitável diante de Deus, como culto, como algo que Deus olha e se agrada. Os irmãos entendem? Dá para entender, tendo em vista tudo que nós estudamos até aqui? Deus não se agrada no sentido de ser algo imaculado, algo limpo, porque as nossas melhores justiças, por nós mesmos, são como trapos de imundícia. E o nosso coração macula as nossas obras. O coração humano contamina as obras humanas. Ainda que temporalmente aceitas, temporalmente dentro da lei da semeadura e da colheita, quem age de forma a realizar obras humanas, vejam só, irmãos, olha aqui, as boas obras, as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, o que o texto vai dizer? Coisas que Deus ordena. Então, a matéria, coisas que Deus ordena, úteis tanto a eles mesmos quanto aos outros. Então, quanto à matéria, Deus ordena. Quanto à utilidade, são úteis a eles mesmos e aos outros. Deus vai abençoar aquele que realiza obras. A lei da semeadura e da colheita. E tem muito incrédulo que está colhendo coisa boa, mais do que muito cristão desobediente. Vocês concordam? Muito incrédulo que colhe mais coisa boa do que muito cristão que não obedece. Então, quanto à matéria, Deus ordena. Quanto à utilidade, é útil para ele mesmo, porque tem até um ditado que diz, quem faz o bem a si mesmo, faz, não é? Lá em Provérbios o texto vai dizer, por exemplo, vamos pegar uma obra de caridade, aquele que dá ao pobre, ao Senhor, empresta. Aquele que dá ao pobre ao Senhor empresta, e este mesmo lhe retribuirá aquilo que foi feito. Então, irmãos, aqueles que agem conforme a Bíblia ordena, mesmo sem ser motivado pela Bíblia, existe a lei da semeadura e da colheita, mas isso, como procede de coração não purificado, não é feito de acordo com a palavra, não busca a glória de Deus, não pode agradar a Deus. E nesse sentido são obras pecaminosas, e nem prepara o coração para receber a graça de Deus. Agora, negligenciar é mais pecaminoso e ofensivo a Deus, porque a pessoa está deixando de fazer algo que Deus colocou como lei universal quando criou o ser humano. Eu quero, irmãos, citar apenas um texto para a gente finalizar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu distribua os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que o texto está dizendo? Que amor é esse? Esse amor tem a ver com Deus, tem a ver com compromisso com Deus. Se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não for feito em Deus, para a glória de Deus, diante de Deus, nada disso se aproveitará. É nesse sentido que a gente entende o artigo, ou a seção de número 7, este parágrafo de número 7, finalizando este capítulo da confissão de fé das boas obras. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Para a gente finalizar. Para glorificar a Deus. A gente devolve para as mãos daquele que nos deu. Então, o que fazemos
estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu, na força que Ele nos capacitou. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Louvado seja Deus por podermos participar da obra do Senhor e sermos instrumentos que Ele aprove usar para a glória dEle. Vamos, irmãos, falar com Deus em oração. Peço a você que feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que no que depender de nós, Deus tenha misericórdia e que não haja escândalos. É inevitável que venham escândalos, como o autor que eu citei, o que mais atrapalha o cristianismo são os cristãos. Irmãos, que vivamos de acordo com a nossa profissão de fé, que vivamos de acordo com aquilo que cremos, com o Deus que dizemos ser o nosso Deus, e assim as pessoas vão olhar para nós, independentemente de quererem ser como nós, de quererem servir ao Deus que nós servimos, mas não vão ter o que dizer, vão observar que existe coerência, que existe, de fato, algo diferente na nossa vida. E aqueles que forem visitados pelo Senhor vão glorificar a Deus no dia da visitação, entendendo que esse algo diferente é o próprio Espírito Santo habitando em nós. Senhor, sim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas para as boas obras, para viver de forma justa, sensata, honesta, um povo zeloso de boas obras. Nós queremos, ó Deus, ter também na nossa vida, nesta área, um andar em obediência. Nos ajude, Senhor, através da obediência, que é a melhor e maior definição para a boa obra. Nos ajude a mostrar que tanto a raiz quanto o fruto são condizentes com a nossa nova natureza de filhos de Deus, filhos do Senhor. Nos perdoe quando falhamos. Nos perdoe, ó Deus, quando a antiga natureza ainda gera algum fruto em nós, e o fruto gerado é de outra qualidade, e não da qualidade da nova vida em Cristo. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe quando o nosso caráter não é o mais adequado. Nos perdoe quando nós não cultuamos ao Senhor como deveríamos. Nos perdoe quando, Deus, a nossa vida social, em palavras e obras, não corresponde com aquilo que nós professamos. Nos perdoe e nos ajude a andar, ó Deus, à altura do nosso chamado. E muito obrigado pelo privilégio de sermos reconhecidos como povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo exclusivo seu, conforme o texto de Tito vai dizer tão maravilhosamente, zeloso de boas obras. Ajuda-nos, Deus, e que essas boas obras possam, ao serem vistas em nós, levarem homens a glorificarem o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê um restante de dia vivido de modo a agradar o Senhor, a adorar o Senhor, a glorificar o Senhor com a nossa vida. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este tempo de culto, Pai, onde como discípulos nos prostramos para aprender do Senhor, para ouvir a sua voz, e ao sairmos que possamos estar dispostos a obedecer. Em nome de Jesus. Amém.